Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, sofredores, mas vencedores da fé. Vítimas, mas também sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová. Sejam bem-vindos, né? Um dia a mais aqui na nossa grande família do canal Adriano A Voz dos que não falam. Assim que, para mim, é um privilégio, um prazer enorme poder me sentar aqui a cada dia e me dirigir a vocês, minha família querida do canal, para tentar, né, de uma maneira ou de outra, mutuamente dar-nos consolo, ajuda, né, e amparo, tanto mental, emocional, que é o que nós necessitamos. Todos os que saímos desta seita, que se faz chamar religião, saímos todos muito tocados por dentro, né, muito afetados. E necessitamos mesmo de entendimento, de compreensão, de empatia. E este canal está para dar voz a vocês e para expressarmos aqui aquilo que vocês têm vontade de dizer e que às vezes não podem falar. Por isso este canal se chama Adriano, a voz dos que não falam. E aqui vocês falam. E como vocês têm falado. Para mim, cada dia eu penso em assuntos que podem trazer a vocês um consolo, uma ajuda, né? Um ânimo. E, e hoje o assunto é realmente importante, né? Estão desaparecendo congregações. E os culpados? Os apóstatas, claro, os apóstatas. Os apóstatas que dizem eles, né? Entre aspas, porque na verdade nós não somos apóstatas. Nós o que fazemos é revelar toda a verdade podre desta organização. Hoje entrou uma aqui nos comentários, até já bloqueei, bani, eu não quero que venha mais aqui. E falou assim para mim: naquela live, uma live antiga que eu fiz com Paulo Sávio, Ricardo Cândido, Alexandre Nascimento, né, e Antônio Madaleno, a chupadeira entrou aqui, olha o chupadeiro lá atrás, em cima do piano, perto da viola, olha o chupadeiro lá. A chupadeira entrou e falou assim: ai, eram demônios dentro da congregação. Ainda bem que já foram, que saíram de lá. Jeová limpou a congregação desses demônios. Nós somos os demônios, sim. Não tem maneira mais explícita de ser chupa-dedo, né? Vê a verdade escancarada na cara e continua defendendo os que estão explorando e abusando deles mentalmente. Não, enquanto é mentalmente, está bem, né? Tem alguns lá dentro que fazem coisas piores e eles tampam lá devido à política das duas testemunhas. Né? Mas olha, eu estava agora mesmo no canal de Glenn Riddell, peruano, amigo meu, ativista, faz uns vídeos fantásticos. E lá ele recebeu, né, um comunicado, uma carta de um pimo, um ancião pimo, de uma congregação do México, fazendo, né, e falando das fusões que estão havendo nas congregações. O que é uma fusão, né? Por exemplo, tem salões que no mesmo salão se reúne 4 congregações, por exemplo. 4 congregações num mesmo salão. E o que está acontecendo, gente? Está acontecendo que as congregações estão ficando vazias. Assim como vocês estão escutando. As congregações estão ficando vazias. A assistência caiu 40%. E isso está sendo um motivo mais de desânimo para os demais. Os demais, quando vêm, que aquela família que sempre vinha já não vem mais, que aquele ancião que antes estava sempre ali já não está, e que estão chamando todo mundo de apóstata, os que estão lá dentro falam: por que será, né? O que será que está acontecendo? E a debandagem, a fuga de adeptos está sendo massiva no mundo inteiro. Então, é óbvio que, vez tras vez, a gente tem visto eles atacarem os chamados apóstatas, né? Eles dizem que somos nós, o que eles chamam de apóstatas, os culpados, né, de criarem e causarem dúvidas na cabeça dos chupadedos da vida que estão lá dentro enganados, né? Mas isso, na verdade, é uma atuação, né, do próprio Criador para esclarecer a mente daqueles que estão enganados lá dentro, né? Aqueles que são de Cristo despertarão, é inevitável.
E eles podem tentar fazer o que eles quiserem, eles não vão conseguir parar a fuga de adeptos lá dentro. Assim que esse é um pequeno resumo do que nós vamos falar aqui hoje. E eu vou mostrar um vídeo do canal outra vez, né? Depois eu vou mostrar um vídeo do canal do Marronet. Fantástico vídeo. E vocês vão ver como que eles estão desesperados e que eles já sabem que o trabalho dos ativistas, daqueles que descobrimos a mentira deles, o nosso trabalho está realmente causando um dano na estrutura da organização das Testemunhas de Jeová, que é já irreparável. E hoje nós vamos mostrar isso aqui, né? Assim que eu quero dar aqui a boa noite, né? A boa tarde aí a todos que estão aqui. Edmilson Gomes Melo, querido. Boa noite, meu amigo irmão Adriano. Ele diz que a paz e a graça de Yahweh esteja sempre contigo, em nome de Yahweh. Amém. Um beijo no teu coração, Edmilson. Também está aqui a Girassol, querida Girassol. Boa noite, Adriano. Boa noite, querida. Também está aqui Conceição Carvalho, minha irmã mais velha. Ela diz: boa noite, meus amados. Sentada na fileira da frente para prestar detida atenção. Toma anotações, hein, Conceição? Faz anotações aí, para lembrar em casa depois, né, no estudo pessoal, ou na noite de adoração em família, né? Faça uma recapitulação depois, Conceição. A Girassol, boa noite a todos, né? Obrigado, querida. Ela diz também: este canal é a nossa voz. Obrigado por este carinho. Magnéia Eduardo, querida. Aqui ela está. Boa noite a todos. Boa noite, querida. Também está aqui Lua. Boa noite, Lua. Um beijo no teu coração. Eu vi você lá pelo canal lá do Glenn Riddle. Também Jacira Amaral, querida Jacira, boa noite, a graça e a paz de Cristo seja com todos nós. Amém, amém, Jacira. Gente, vamos deixar o like, né? Isso ajuda muito o canal. Compartilhem esta live, ativem o sininho, façam isso e inscreva-se no canal. Isso vai ajudar a este canal a crescer. Por favor, ajudem nesse sentido. Deixem o seu like, inscreva-se e compartilhem, por favor. Como diz aqui a nossa querida Girassol. Né? E também diz para deixar o like, por favor, like. Adolfo Neto também está por aqui. Boa noite, Adriano e família, chegando agora. Boa noite, querido. Também está aqui Glau, deixa eu ver, Glau Campos. Olá, Glau. Bem-vinda ou bem-vindo. Cristiane PN, boa noite, família amada. Boa noite, querida. Boa noite, bem-vinda. Um beijo no teu coração. Você, Cristiane, e todos os demais são muito importantes para este canal. Cristiane, ânimo, querida. Força. Aqui você tem uma família. Lembre, esta organização não tem poder nenhum sobre você. Nenhum, Cristiane. É tudo mental. Isso é tudo mental. Uma coisa é certa a todos os que estão aqui, que são ex-testemunhas de Jeová, e alguns que estão aqui que são primos. Pensem numa coisa. Será inevitável abandonar esta organização e querer que esta lacra não te calunie e não sujem a tua reputação. Eles estão treinados para fazerem isso. Eles estão treinados para fazerem isso. Basta você sair de lá para que todo o armamento satânico do ostracismo e da difamação se vire contra você, ainda que você seja inocente. Eu escutei muita difamação sobre a minha pessoa. Coisas que eu poderia levar à justiça. Até mesmo da Dalila, que falou coisas lá no Brasil que eu não fiz. E eu poderia ir na justiça, mas a pessoa falou para mim: não faça isso, senão vai saber que me complica a vida, né? Então, eu fiquei atado nisso, senão eu ia denunciar. Então, lembre-se sempre disso, todos que estão saindo desta organização. A mentira e a difamação é o modus operandi dessa lacra. Não tem como você evitar isso. Ou você continua lá dentro, escravo mental dos canalhas americanos e dos chupa-dedos zumbis que obedecem a eles nas congregações por aí. Ou você se sujeita a ser escravo mental deles, ou então você decide sair e enfrentar a realidade e eles vão te difamar. Isso é assim.
Porque a máfia, a seita, tem sempre que tentar ficar por em cima de você e de mim. Assim que isso é a pura realidade. Quanto antes cada um de nós assumirmos isso, vai ser menos sofrimento. Vai evitar o sofrimento? Não, não vai evitar o sofrimento. Vai ser menos sofrimento. Como dizia aquela canção, né? Aceita que dói menos. Dói menos, vai doer igual, mas vai doer menos se você aceitar que você vai ser difamado e muitas vezes caluniada ou caluniado, como foi meu caso. Assim que eu tenho tudo anotado e as provas também tenho guardadas, para se num dia for necessário apresentar as provas, áudios e tudo. Para mim poder ir na justiça contra os que me caluniaram e contra a que me caluniou. Mas temos que esperar e ter paciência. Cristo era perfeito. Nunca fez nada de mal a ninguém. E o caluniaram de blasfemador, de que vituperava, de que era isso, que era um beberrão, que era isso, que era aquilo. E ele decidiu que a conduta dele falaria por ele. Assim que o tempo é o maior juiz de todos. Por isso, a você, Cristiane PN, e a todos os demais, vítimas, sim, desta opressora, cruel organização, saibam que o modus operandi de Satanás é caluniar. Caluniar aqueles que descobrem as mentiras deste nojo chamado Watchtower Bible in Tract Society. Assim que um beijo no teu coração, Cristiane. Força, querida, força. Girassol, verdade, você é a nossa voz. Obrigado, querida. Adelina Silva, também estava lá pelo canal do Glenn Riedel. Boa noite a todos amados e amadas. Boa noite, querida. Lia, oiê. Oiê, Lia. Lia, um beijinho no teu coração. Membro do canal, assim como Cristiane, também é membro do canal. Manuel Dantas, boa noite. Tanta gente chegando aqui. Terezinha Santos, né? Também está aqui. Surane Villamil. Olá, um besito em teu coração. Boas noites. Besito para todos. Ai, ai. J. Vem Boava, João, Gisele, Igor Vitor. Olá, Surane, ela diz. Olá, João, olá. Ele diz, meu padrinho, querido, e ele, vocês são meus afilhados. Um beijo no coração de vocês. Família em Boava. E o Henrique também. Um beijo para ele. A todos vocês, queridos. Natan Almir Cariri. Me chama de tio. Uma boa noite, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. A todos, vamos deixar o like dado. Natan de Suzano, São Paulo. Tô te vendo. Tô te vendo. Ouvindo bem. Natan, Suzano, São Paulo. Um beijo, Natan, querido. JW Negócios Imobiliários. Fiquei com medo quando o Antônio Imóveis soprou o fogo. Era muito alta a chance de explosão no estúdio. JW, isso é. Ou de auto-imular-se, né? Claro. Rosaninha Grise também está por aqui, querida. Boa noite. Esvaldo Vieira, membro do canal, um membro mais aqui. Esvaldo, o ancião exemplo. Boa noite, Adriano, e a todos do grupo. Boa noite, Esvaldo. Já mandei, Natão, um abraço para você. Geraldo Pitondo, querido. Boa noite a todos os irmãos deste canal. Boa noite, Geraldo. E muitos outros chegando por aqui. Javier Castilho também está aqui. Né? Cristina Baleiro. Deixa eu ver. Saudades, saudades, Adriano. Um beijinho, Cristina. Geraldo Pitondo diz, juntos somos mais fortes. Vamos derrubar esta seita maligna. Nós não, viu, Geraldo? Isso será Cristo que fará. O Messias. Olha o frango bovino por aqui. Oiê, bom dia, frango bovino. Tricolor, querido Tricolor. Aproveita, hein, Tricolor. Você, o João aí, JB Boava, aproveita os próximos meses aí que vocês estão em alta e a gente está em reestruturação, o Corinthians. Porque quando voltar as coisas ao normal, vocês voltarão a ser fregueses. Um beijo no teu coração, Tricolor. Javier Castilho, boa noite, Geraldo Pitondo. Um beijo para todos os São Paulinos que estão aí. Ai, ai. A Lia diz, vou fazer meu chá. É isso aí, Lia. Vai fazer um chazinho, né? Show! Um beijo no teu coração, querido. Esvaldo Vieira, façam como eu fazia, noite de adoração, a semana inteira. Você nem estudava sentinela nem nada, Esvaldo.
Pir, corococor. Albaniza da Silva também está aqui, like 36. Um beijo, Albaniza. Vamos deixar o like, gente. Inscreva-se no canal, compartilhe esta live, por favor. Ajudemos a que este canal cresça. Né? O frango bovino diz: a feijoada queimou, culpado os apóstatas. Isso é. Tudo que acontecer será culpado os apóstatas, claro. Razões de não ser mais testemunhos de Jeová. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Bem-vindo. Né? O J vem boava, o João fala: bem-vindos os pimos. Bem-vindos, pimos. E o frango bovino diz: não há forma ou não há saída honrosa lá de dentro. Não existe. Claro que não. O tricolor diz: aqui o Zoom tem em média 40 a 50 conexões, ou seja, se retirarem, a tendência é que os jaulões fiquem mais vazios. Obviamente. Nós temos mais assistência diária do que eles 2 vezes por semana. Êxito total do canal Adriano a Vozes que não falam. Razões de não ser mais testemunhas de Jeová. Não há saída honrosa da torre de vigia. Já dizia Raymond Franz. Claro que sim. Corpo governante também está por aqui. Boa noite, Adriano, meu irmão, e a todos. Boa noite, corpo governante. Bem-vindo, querido. A Girassol diz boa noite, Pimos. MSDRR também diz. Sônia chegando, boa noite, Adriano, irmãos queridos. Boa noite, querida. Lucielena Osório também está por aqui. Boa noite a todos do canal. Beijos no coração do Adriano e da Sudane. Um beijo, Lucielena. Idília Maria, um beijinho no teu coração, Idília. Lá de Portugal, querida. Rosenia Grise, João Carlos de Fábio, Terezinha, também está por aqui, Terezinha Santos. Maria dos Reis também está aqui. Adelina Silva, que estava lá no canal do Glenn Riddle. Tony Spirlandelli também está por aqui. Um beijo. Débora Oliveira, bem-vinda, querida Débora. Você tem um nome muito bonito, né? Significa abelha. Lucelena, Cristo fará por nós essa seita cair. Amém. Amém. Adriula Silva Oliveira, boa noite, vencedores. Boa noite, querida. Maria Aparecida Ávila, também está por aqui. JV Boava também tem chá por ali. Matilde Pereira Santos, boa noite a todos. Chegando agora. Bem-vinda, querida. A seita está capengando, diz o frango bovino. Cida Oliver, boa noite a todos. Boa noite, Cida. E muita gente. Judas 3 batalhando pela fé. Boa noite a todos, Adriano. Abraços. Abraços, querido. Bem-vindo. E todos aqui, né, para vermos esta informação. Assim que os primos nos estão passando, eu também recebi aqui um estudo de que no ano mais de 1.600 congregações deixaram de existir. No mundo. No mundo. Mais de 1.600 congregações deixaram de existir. E isso está avançando como um cavalo a galope, sem parar. Um cavalo de corrida. E tem irmãos, primos, anciãos que estão enviando para nós informações privilegiadas, né, entre aspas, de que o corpo governante, ou seja, a Watchtower, que é quem manda no corpo governante, os acionistas, estão super preocupados com a diminuição de fiéis, de adeptos. Os salões estão vazios. Os salões estão ficando vazios. Em alguns lugares, nem tanto. Principalmente em países muito pobres, países da África, ainda tem bastante pessoas indo aos salões. Mas em países já desenvolvidos, da Europa, da América, Norte América, e todos esses países já mais desenvolvidos, os salões estão ficando vazios. E o que está fazendo o corpo governante, orientado pelos acionistas da empresa, para dar a impressão de que não está perdendo adeptos? É fácil. Eles estão fusionando congregações. Isso já vinha sendo feito. Agora, isso se acelerou 3 vezes mais. Estão desaparecendo congregações como se desaparece um rojão que explode lá no alto. Bum! Desaparece. Só fica o som do estouro. E eles estão soltando vídeos, aquele vídeo que mostrava, né, uma congregação sendo desfeita, e aí uma irmã falou, mas vamos colocar, me colocaram na lista para ser daquela congregação, sendo que minhas amigas vai estar aqui. Aí foi falar com a outra, né? Você acha que isso está certo? O que você vai fazer? Você vai também?
Aí a outra fala, ai, temos que obedecer, né? Ser obediente, tem que ser bitolado, tem que ser robô. Não pode ter opinião própria ali. Aí nisso chega a piolheira regular de vez, uma senhora já de uma idade, e diz, eu vou aonde me mandaram, não importa. Temos que ser obedientes. Eu não tenho motivos especiais para não obedecer. Obedecer. Obedecer aos líderes sectários. E eles põem esse vídeo para já induzir os chupa-dedos a obedecer tudo e não questionar nada. E as fusões de congregações, por exemplo, num salão onde tinha 4 congregações, por exemplo, um salão que se reunia 4 congregações, vamos supor que essas congregações, na época de ouro, na época das glórias deles, essas congregações tinham 150, 140 na assistência. Agora, o salão tem 180 lugares. Só que está sendo ocupado 70. 110 está vazio. O que eles têm que fazer para não dar a impressão deste abandono massivo? É fácil. Porque aqueles que viam a congregação com 140, 130, 150, agora está vendo com 70, fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que essas famílias estão deixando de assistir? Por que aqueles que falam que assistem pelo Zoom só ficam em tela negra? E aí, o corpo governante nos broadcasting, eu vou mostrar um vídeo aqui do que eles falam, de quem que eles põem a culpa, bombardeia atacando os apóstatas. E tem uma frase no Brasil que diz o seguinte, ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. Se eles estão falando tanto dos apóstatas, é porque esse cachorro está mordendo o calcanhar deles e está fazendo, ao destapar todas as mentiras, as falcatruas, os abusos exploradores que eles são, de mão de obra grátis, do ramo imobiliário, do engano. Então, as pessoas estão abandonando esta organização. Cada dia mais. Cada dia mais. Então, eles estão super desesperados. E o que eles estão fazendo? Então, as congregações estão tendo agora, congregações que tinham uma média de 140, 150, estão tendo 70. Então, a matemática, né, fala mais alto aí. Eles dizem, olha, vamos eliminar uma das 4 congregações. Notem. Eliminamos uma das 4 congregações e dividimos e espalhamos os irmãos dessa congregação nas outras 3. Olha só. E vai subir pelo menos aí 20 e poucas pessoas na assistência. Em cada congregação que estava tendo 70, vai passar a ter 90, 100. Já não vai se ver tão vazia. Aí eles voltam a dizer, a obra está aumentando. Não, não está aumentando. Está fracassando totalmente no mundo inteiro. Eles estão perdendo muita gente, muita mesmo. E com essas fusões, o que eles conseguirão, em alguns casos, vamos supor, como aconteceu lá em Marília, né? Lá em Marília, na minha cidade, na congregação central de Marília, que o salão ficava atrás da Casa dos Parafusos, o salão que construiu os irmãos da congregação central, com a ajuda da minha família, do meu pai, com dinheiro nosso, na época que não entrava nada de Betel no meio, eram os irmãos que construíram. Construíram um salão lindo, era o mais bonito de Marília naquela época. O que eles fizeram? Vamos meter a congregação central de Marília lá no salão onde reúne as outras. Nem que eles tiverem que andar 4, 5 quilômetros cada reunião. E foi o que eles fizeram. Fusionando congregações, em congregações que estão ficando pequenas e que estão ocupando um salão do reino sozinha num bairro, eles vão tirar aquela congregação de lá, jogar ela no outro salão, no outro bairro, para reunir com outras 2 congregações e vão vender o salão que ficou vazio. Eles conseguem 2 objetivos.
disfarçar, maquiar cadeiras vazias e, ao mesmo tempo, vender salões do reino que ficarão desocupados. Perceberam a jogada? Será que é porque eu sou muito inteligente para perceber isso? Não. É que isso é lógica. Esta organização é uma empresa imobiliária do ramo da construção. E eles pensam de forma empresarial. E uma pessoa que tem um pouquinho de visão empresarial se dá conta do que está acontecendo. Só não vai se dar conta quem é chupa-dedo, bitolado, tapado mental. Esses não se darão conta nunca. Por mais que você mostre provas. E vocês querem ver plasmado aqui na tela o desespero deles e como eles estão atacando aqueles que estão causando que os salões estão vazios? Eles estão atacando o cachorro que está mordendo o calcanhar deles, porque ninguém chuta cachorro morto. Então, o que eles estão dizendo? Não escutem os apóstatas, não assista a televisão que fala da Testemunha de Jeová, não entre na internet e não veja apóstata. Eles só causam dúvidas e não sei o que, não sei quanto. Estão cortando a agulha. Por quê? Porque se eles fossem a verdade realmente, eles não temeriam a mentira, né? Como eles dizem. Se eles fossem realmente a verdade, que medo eles teriam? Perdão, que medo eles teriam de que os adeptos escutassem as mentiras? Nenhuma. Nenhuma. Mas como eles são uma mentira, um engano, uma estafa, eles morrem de medo que mais adeptos vejam esses canais como este aqui. E muitos outros. Porque ao ver estes canais e pensar e raciocinar, se darão conta de que estão metidos numa seita de manipulação mental, uma empresa do ramo sectário total, do ramo da imobiliária e da construção. Assim funciona. Então vamos ver o desespero deles e como que eles atacam aos canais como este aqui e a todos que falam das mentiras deles. Vamos ver o bombardeio que eles fazem contra aqueles que descobriram que eles são uma mentira. Como eles tentam manipular o cérebro dos chupa-dedos, das testemunhas de Jeová que estão lá dentro, para não verem e nem escutarem nada que falem deles. Nada. Por isso, vamos ver. Deixa eu compartilhar com vocês um momento. Um momento, né? Aí está. Vamos ver então como eles estão. A prova da desesperação da Watchtower. Como eles estão super desesperados, porque eles sabem que são os chamados por eles apóstatas, os que estão fazendo milhares despertarem para o engano e saírem e abandonarem totalmente esta organização. Assim que eu quero agradecer desde já a Marronet por mais este vídeo fantástico, que eu vou traduzir aqui ao português. Eu uso os vídeos dele porque está em espanhol e pelo menos eu posso traduzir o trabalho dele também aqui e beneficiar a vocês do idioma português. Em todo o mundo, na África, todos os países da África. Portugal, Brasil, e os brasileiros e portugueses e pessoas que falam português espalhados por todo o mundo. Vamos ver e acompanhar este vídeo mostrando o desespero da organização das Testemunhas de Jeová contra aqueles que estão fazendo os adeptos despertarem do engano. Olha como eles atacam os chamados apóstatas. Supongamos que un apóstata toca a su puerta y le dice, Suponhamos que um apóstata bata na tua porta e diz, gostaria gustaría entrar en su casa, sentarme con usted
y enseñarle algunas ideas apóstatas. Apóstatas. Olha só. Como podem alguém acreditar que isso aí vem de Deus? Ó a cara do Satanás aí, ó. Ó a cara do cão aí, ó. Isso aí é o Satanás misturado com o Zé Pilintra. Ou com o Boitatá. Isso é o Satanás em forma de gente. Olha a cara dessa coisa aí. Como que você vai abrir a porta da tua casa para um apóstata, para as ideias apóstatas? Ó, a cara para pôr medo no chupa-dedo. Aí, ó. E a cara do cão chupando manga. Olha aí. Continuamos. No lo escucharíamos ni un minuto. Não os escutaríamos nem um minuto. Le diríamos que se fuera por donde vino. Olha só. Pero, ¿y si ese mismo apóstata tratara de entrar en su casa a través de la televisión o la computadora? Olha aí. Você não escutaria um apóstata, você mandaria ele voltar por onde ele veio. Mas e se ele entrasse na tua casa por meio da televisão e do computador? Ah, vamos nos meter agora onde está fazendo dano, né? Vamos agora afetar onde está fazendo dano, né? Claro que sim. Isso é tão de medo, tão ando de medo, tão cortando a agulha. Porque sabe que esses canais como este e centenas de canais como esses estão fazendo pessoas despertarem para a mentira e o negócio milionário que eles têm organizado, né? Seita satânica. Continua. Pues, hermanos, deberíamos rechazarlo Ó, pois irmãos, deveríamos rejeitá-los. con la misma contundencia. Rejeitar com a mesma contundência. Oi, não sei não, o que está acontecendo com ele aí agora, hein? Será que ele está com gases? Eu acho que deu gases dele ali agora, a carinha dele, ó. Ai, acho que ele está segurando ali uns gases. O sujeito que... Ele é meme puro, esse sujeito, hein? Vamos falar a verdade, gente. É meme puro esse sujeito. É só ir parando os vídeos dele que você faz meme. É só parar os vídeos dele que você faz meme. Tá? Agora ali ele tá com um gás ali preso ali. Vamos continuar. Bueno, Opa, o cara de sardinha. Agora é o cara de sardinha. Vamos ver o que ele vai falar para nós dos apóstatas também, né? Vamos ver. alguien podría decir, las advertencias sobre los apóstatas son para los que están débiles, pero Olha aí. Os avisos e as advertências que damos para os apóstatas são só para os que estão fracos espiritualmente, alguns poderiam dizer, né? Eu estou traduzindo a vocês, embora está aparecendo escrito aí, mas aparece muito rápido. Então eu traduzo, né, para a gente poder dialogar um pouco. Mas está escrito aí em português. eso a mí no me afecta. Yo estoy fuerte espiritualmente. Eso es como si un levantador de pesas pensara que puede beber veneno y que no le pasará nada porque él es grande y fuerte. Olha, isso é como um levantador de peças, né? Porque ele é forte e grande, ele acha que ele pode tomar veneno que não vai acontecer nada. Ou seja, entre outras palavras, ele está dizendo que você ver televisão ou olhar na internet as verdades sobre esta organização, você está tomando veneno. Continuamos. Tu sistema de telefonía puede ayudarte a hacer que tu empresa... Nos acusan de ser extremistas. Olha, nos acusam de ser extremistas. Quem os acusa de ser extremista? Os apóstatas. Vamos atacar os apóstatas, né? Vamos continuar atacando os apóstatas, né? Podríamos seguir. ¿Cuál será la siguiente mentira? Qual será a seguinte mentira que vão falar deles? Coitadinhos, olha que cara angelical que ele tem. Olha que carinha de anjo. Vai lá falar na Pensilvânia isso. Para a juíza aquela lá. Para a promotora. Fala para ela. Fala aqui para os da Associação de Vítimas da Testemunha de Jeová da Espanha. Que vocês foram mentir no tribunal. Falando que vocês não fazem o ostracismo. Que isso é uma questão de consciência de cada um. Vai lá. Fala aí com essa carinha de pau que você tem aí. Ó. Recordemos,
Las mentiras generan dudas. Olha aí, lembremos que as mentiras vão gerar dúvidas. Claro, olha a carinha dele, olha os dedinhos. Olha os dedinhos, olha que coisinha linda, né? Continua. E eles não querem que ninguém tenha dúvida, não, viu? Todo mundo tem que acreditar neles de verdade, né? Mesmo que eles estiverem deitando e rolando em cima de vocês. Tem que acreditar neles, viu, chupadeiro? Y acaban con la confianza. Parte de la Olha, información as dúvidas, né, vão socavar a tua fé e acabar com a confiança. Né? Ou seja, uma dúvida só vai acabar com a tua confiança se essa dúvida que você tem, você for comprovar e ela for verdadeira. Se é uma mentira, não aumenta a tua confiança naquilo que você acreditava. Olha aí. Olha aí. Neurolinguística pura desses canalhas. Continuamos. falsa se basa en lo que dicen los apóstatas Opa, as informações falsas são baseadas no que dizem os apóstatas. Não. Os apóstatas baseamos as coisas que dizemos em documentos oficiais, em provas governamentais, em decisões de juízes e de tribunais, em provas e testemunhos de vítimas de vocês. As informações não são falsas, são verídicas. Vocês é que enganam os seus adeptos. Canalhas. para desacreditarnos. Olha, para desacreditar-nos. Sim, sim. Vocês já estão se desacreditando sozinho. Olha, ó, tá descendo um santo nele agora aí, ó. Baixou aí uma entidade nele agora. Ele vai começar. Me servi. Vai começar a bater o tambor aí agora. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho ele bate o tambor aí, ó. Eu quero tique-tique, tique-tique, tá? Bate forte o tambor. Não parece que ele vai bater o tambor aí agora? Aí, ó. Deixa ele. Vamos lá. Podría parecer convincente, incluso para nosotros. Olha, poderia até parecer convincente o que diz os apóstolos, inclusive para nós. Olha aí, que coisa, né, gente? Vamos falar a verdade, hein? É duro, né? Vamos lá. Se dicen muchas mentiras sobre nuestra organización. Opa, se dizem muitas mentiras sobre nossa organização. Quanto mentiroso existe, né? Porque todo mundo fala as mesmas coisas. Olha, se as pessoas inventassem mentiras sobre vocês e as pessoas fossem mentirosos mesmo, seriam mentiras diferentes. Mas as mentiras que vocês dizem que são mentiras são sempre as mesmas. E com documentos provando. E com vídeos de julgamento que foi transmitido em direto. E as vítimas dizem as mesmas coisas que vocês fazem. Ostracismo, morte social, pessoas que chegam a tirar a vida por causa de vocês, famílias destruídas, são sempre as mesmas coisas. Serão todos mentirosos? É a pergunta que eu faço. Serão todos mentirosos? Vamos continuar. Organización. Y los enemigos de la verdad hacen Olha, os inimigos da verdade, hein? Os inimigos da verdade somos nós, hein? todo lo posible por manchar la reputación de los hermanos de Cristo. Olha, fazem tudo para manchar a reputação dos irmãos de Cristo. Agora ele está falando do corpo governante. Olha aí. Entenderam? Os apóstatas fazem tudo para mancharem a reputação dos irmãos de Cristo. Quem manchou a reputação de Antônio Imóveis? Fomos nós? Fomos nós? Ou foi ele mesmo? E aquele vídeo dele comprando uísque, foi nós que fomos lá naquele boteco lá comprar uísque? Não. Não fomos nós. A investigação de Pensilvânia, onde ele era superintendente de circuito, ele tapou lá os abusadores. Fomos nós que fizemos isso? Não. Não fomos nós. Assim que deixem de mentir. Os irmãos de Cristo. Vocês observam, gente, a presunção e o absurdo que eles estão dizendo? Aqueles canalhas, aquelas pelotas de carne com 2 olhos, que estão lá em Warwick, que se chamam corpo governante, eles estão falando aí que eles são irmãos de Cristo. Tá mal Cristo, hein? Cristo tá mal de irmão, hein? De família, hein? Deus me livre, acho que Cristo nem sabe que estão dando esses irmãos para ele lá. Vocês estão longe de ser irmão até do mais mané que existe no mundo, vocês estão distante de ser irmão, viu? Vocês são uns cafajestes, isso sim. Continuamos. Pero ¿cuál es el punto? Qual é o ponto?
tiempo que ustedes han pasado aquí en la Central Mundial, el tiempo que han pasado con el cuerpo gobernante y el tiempo que han pasado con hermanos que tienen responsabilidades aquí, Olha só, o ponto é, vocês têm que pensar no tempo que vocês passaram aqui com nós. O que vocês viram aqui, isso é o que manda, não é o que estão falando por aí não, hein? Vocês ficam pensando, claro, lá, o que eles viram lá? Lá eles viram os membros do corpo governante, na hora que talvez tenha café da manhã, tá tudo arrumadinho, na hora que eles saem para fazer um discurso, tá? Mas eles não sabem das maracutaias que tem por trás, né? Eles não sabem, não. Vamos ver, continuar. los convence personalmente de que cualquier informe negativo que oigan sobre la organización es mentira. Olha, qualquer informe negativo, qualquer relatório negativo que você escute da organização é mentira. Ele acaba de mentir. Ele mesmo está mentindo agora. Ele mesmo acaba de mentir. Continuamos. Atacando os apóstolos. Estão morrendo de medo. Estão desesperados. Estão vendo que esses canais aqui estão arrebentando mesmo com eles. Está levando a verdade, né, para as pessoas. Fazer o quê? E outra, eles falam a verdade. Não, verdade é Cristo. Verdade é Cristo. João 14:6. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não é por mim. Assim que vocês não são verdade coisa nenhuma. Vocês são uma pura mentira. Infelizmente, eu fiquei enganado aí muitos anos. Infelizmente. Quem dera eu tivesse nascido em outro âmbito da vida. E não aí no meio dessa lacra de mentirosos. Continuamos. Está claro que Jesús confía totalmente en el esclavo fiel. Olha aí. Sim. O Jesus de vocês, sim. Que não tem nada a ver com o Messias. Né? Está dizendo que é claro que Cristo confia totalmente no escravo fiel e prudente. Ah, sim. Sim. Por isso, vocês têm que dar dinheiro para eles, viu, gente? Porque é Cristo que está pedindo grana, hein? É Cristo que está pedindo bufunfa, hein? Y todos nosotros, incluido cada miembro del cuerpo gobernante, debemos hacer lo mismo. Olha aí. Todos nós, incluindo cada membro individual do corpo governante, deve confiar totalmente no escravo fiel e prudente. Olha aí. Esqueçam de Deus, hein? Esqueçam do Eterno, o Todo-Poderoso. Esqueçam do seu Filho, o Messias, o Cristo. Esqueçam. Cristo já confia no escravo fiel e prudente, então se esquece agora de Cristo, esquece de Deus. Confie em nós, o escravo fiel e prudente. Porque confiando em nós, vocês estão confiando em Deus e em Cristo. Vocês entendem, gente, a maracutaia? A cafajestice dessa laia de gente? Continua. Pero ¿qué es lo que dice la voz de los extraños sobre este asunto? Olha, o que diz a voz dos estranhos sobre isso? O que diz os apóstatas, né? Vamos atacar os apóstatas de novo, né? Vamos lá, porque os apóstatas estão mordendo o carcanhar de vocês, né, filho? Lógico, né? Ninguém chuta cachorro morto, né? Salões vazios, né? A mamata tá acabando, né? Já não entra dinheiro que nem entrava antes, né? Claro, cada vez é menos gente para trabalhar nas construções de graça, né? Claro. E a gente está mostrando tudo aqui. É lógico que vocês estão atacando mesmo, né? A ferida tá doendo, hein? Eita, tá saindo pus. Tá infeccionando a ferida. Tá saindo pus. É isso aí. Continua. No confíes en el esclavo fiel. Te está engañando. Isso é. Temos que ficar com essa frase aí, ó. Não confie no escravo fiel. Ele está te enganando. É isso aí, ô chupa-dedo. É isso que vocês têm que escutar. Não confiem no escravo fiel e prudente. Eles estão te enganando. É uma empresa do ramo imobiliário e da construção. Não confiem em homens. Maldito o homem que confia no homem. ¿Y quiénes son los que promueven esta idea que es falsa con más fuerza? Olha, quem é os que promovem a ideia de não confiar no escravo fiel e prudente? E é uma ideia falsa, hein? E eles falam com força. Quem é? Quem são? Vamos ver se vocês adivinham, vai. Prêmio para quem adivinhar quem que ele vai falar aí, que é os culpados das ideias falsas. Vamos ver, hein? Vamos ver se vocês adivinham. Con más fuerza.
Los quem? Los quem? Quem ele vai falar? Vamos ver se aqui. Quem falar primeiro aqui o que ele vai falar, ganha, hein? Prêmio da noite. Ele vai falar quem é o culpado de falar que o escravo fiel e prudente mente. Quem que ele vai falar agora? Vamos ver se vocês acertam. Vamos ver nos comentários aí quem acerta. Quem que ele vai falar? Os apóstatas. A Conceição acertou. Ei, vamos ver se é verdade, Conceição. Ó a Helenice também. Vamos ver se é. Los apóstatas. Eita! Es verdad que la Ó, o cara de sardinha outra vez. Cara de sardinha. Ai, é duro, né, gente? Vamos falar a verdade, né? É terrível, né? Olha isso aí. Olha o sujeito esse aí. Não tem vida no olhar, não. É cara de sardinha mesmo. Não tem vida nenhuma no olhar. É um maçom total. É um mercenário da fé. É um desses. Vamos ver o que ele vai falar dos apóstatas também, esse aí. mayoría de los hermanos no hablarían con los apóstatas a propósito, pero podría ocurrir sin darnos cuenta. A Olha aí. veces recibimos cartas de hermanos que están preocupados por algo que vieron en una página web, una acusación, un rumor sobre nosotros o Olha aí. Tem irmãos que escrevem para eles preocupados, porque viram, né? Claro que eles viram sem querer, eles não queriam ver, mas eles viram e eles escrevem para eles lá dizendo: olha, eu estou preocupado porque eu vi certas acusações, certos boatos sobre vocês que boatos não. Nenhum ativista fala boatos, viu? Ativista sério nenhum fala de boatos, não, né? Os ativistas sérios mostram provas. Né? Eu mostrei, por exemplo, aqui todo o complexo de edifícios que vocês venderam de Brooklyn, a antiga sede mundial. Eu mostrei todos os documentos de compra e venda. Vocês meteram no bolso ali 2 bilhões de dólares. E vocês nunca explicaram isso para nenhuma testemunha de Jeová. 2 bilhões de dólares. E eu apresentei aqui a documentação. Viu? Assim que não são boatos, não. São verdades. Tá? Eu mostrei aqui o documento da ONU, que vocês foram afiliados à ONU dos anos 90 até 2001. Afiliados com o que vocês chamam a fera. Ou seja, vocês são Babilônia Grande, né? Vocês são Babilônia Grande. Então, é isso. Continuamos. la organización, y el problema es que no tienen ni idea de que son los apóstatas los que están detrás. Olha aí, o duro é que esses irmãos que escrevem para eles não têm nem ideia de que é os apóstatas que estão por trás dessas mentiras. Olha que cara de pau, gente. Fala a verdade. Fala a verdade, hein? Y es que los apóstatas no se anuncian diciendo, usted se encuentra en una página apóstata. Opa, não. Não. Ele falou que os apóstatas. Não sai dizendo, nós somos apóstatas. Você está aqui num canal apóstata. Pois eu vou falar uma coisa para vocês. Chupa-dedo da vida, Testemunho de Jeová que entrou aqui bisbilhotar. Este canal é um canal de ex-testemunhas de Jeová. Não somos apóstatas. Somos pessoas que falamos a verdade desta podre organização que você pertence. É isso. Então você está sabendo, hein? Você está aqui num canal de uma pessoa que foi ancião aí dentro desse lixo durante 12 anos praticamente. Então você fica se você quiser. Se você não quiser, se você quer cosquinha nos ouvidos, casca fora daqui. Vai lá escutar lá os fariseus lá. Lá no seu jaulão do reino das testemunhas do tio Patinhas. Vai lá, que lá você vai encontrar cosquinha para os teus ouvidos. E obedecer. E dar dinheiro. Que é o que significa servir a esse Jeová de vocês. Obedecer e dar dinheiro. Tá bem? Vamos lá. Continua. A menudo se hacen pasar por testigos sinceros que tienen dudas o preguntas. Olha só a carinha de dó que ele faz. De vez em quando ele diz que os apóstatas se fazem passar por testemunhas que são sinceros, mas que têm dúvidas e perguntas. Ahora surge una pregunta. ¿Son los apóstatas de hoy tan reprensibles como aquellos de quienes Judas habló en su carta? Olha aí, esse daí está dizendo, será que os apóstatas de hoje são tão repreensíveis, né? São tão cruéis como aqueles que Judas falou na sua carta? ¿De verdad engañan? ¿O más De verdade esses apóstatas enganam hoje em dia? bien tienen el sincero deseo de ayudar a los pobres y confundidos testigos? Será que eles têm o desejo de ajudar as testemunhas de Jeová a tirar dúvidas?
No, Não. son perversos. São perversos. Então agora eu vou falar uma coisa para os chupa-dedo da vida. O teu corpo governante, os auxiliares do corpo governante, a tua organização, se queixa quando nós aqui falamos que eles são canalhas, sem vergonhas, mentirosos, cafajestes, cara de paus, chupa-dedos, né? Eles se ofendem. Só aqui nesses poucos minutos que a gente está vendo esses vídeos, a gente já foi chamado de mentirosos, de enganadores, a gente foi chamado de perversos. Como que eles falam isso de nós, sendo que eles são os mentirosos? E espera que nós falamos coisas bonitinhas aqui? Pois não. Cristo olhou para os fariseus e olhou bem na cara deles e falou assim: fariseus hipócritas, descendência de víboras, sepulcros caiados, vocês são filhos do vosso pai, o diabo. Então, quem é filho do diabo, diabo é, né? Quem é filho do diabo, capeta é. É o que vocês são. Capeta. Continuamos. ¿Se han dado cuenta de que por lo general los apóstatas no tratan de razonar a partir de las escrituras? Olha, diz que os apóstatas não raciocinam a partir das escrituras. Ah, não. Por exemplo, João 14,6 eu acabei de citar aqui, que diz que só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, não vocês. Vocês, por outro lado, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, vocês dizem que são substitutos de Cristo. Estou raciocinando com as escrituras. É vocês que não seguem o que diz as escrituras. São vocês que patrocinam uma empresa, uma sigla, jw.org. É vocês que idolatram um logotipo. É vocês que idolatram a homens. Nós acabamos de escutar aí o cara de chiclete falar. Cristo confia plenamente no escravo fiel e prudente. Então, cada um de nós individualmente, até os membros do corpo governante, também devemos confiar totalmente no escravo fiel e prudente. Esquece de Cristo, esquece do eterno. Vamos confiar em homens. São vocês que não raciocinam à base das escrituras. Continuamos. ¿Por qué no? Porque saben que conocemos la Biblia y que no... Olha, por que os apóstatas não raciocinam com a Bíblia? Eu só estou raciocinando com a Bíblia aqui. Porque eles dizem que eles sabem da Bíblia. Bom, vocês, em primeiro lugar, vocês não têm a Bíblia. Vocês têm uma tradução feita à conveniência de vocês, onde vocês alteraram vários versículos bíblicos, tiraram vários versículos da tua tradução, colocaram palavras que nunca existiram e também colocaram um nome falso de Deus. Porque Deus não se chama Jeová. Vocês mentem na tua tradução do Novo Mundo, que não é Bíblia. Nem Bíblia vocês têm. Tá bom? Continuamos. lograrían engañarnos. Más bien, protestan contra la organización, tergiversan la verdad y usan mentiras o medias verdades para embaucar a algunos. Olha, mudam as coisas, contam meias verdades, ele diz, só para enganar alguns. ¿Son perversos? Opa, outra vez, chamou a todos aqueles que descobrimos as mentiras deles de perversos. Isso pode ser usado também num tribunal, hein? Isso também pode ser usado. Supuesto. Holded es un software de gestión en la nube óptimo para pequeñas empresas, fácil de implementar y a un coste seguro. ¿Y qué otra cosa podría hacer que nuestra fe sea sacudida de repente si no estamos atentos? Qual é outra coisa que pode sacudir a nossa fé se nós não estamos, ou abalar a nossa fé se nós não estamos atentos? Bueno, tiene que ver con los apóstatas. Opa! Mais um chute no cachorro que está mordendo o calcanhar, né? Como as pessoas, os dissidentes, como aqueles que saímos de lá, estamos incomodando, hein? Vamos falar a verdade, hein? Como nós estamos incomodando, hein? Como tem pessoas saindo daí, hein? Por causa de canais como este, hein? Como tem pessoas despertando, não é? Claro que sim. Claro que sim. Por isso nós temos que falar, caluniar, né? Os que a gente chama de apóstata, não você, não, nós não somos apóstatas. Vocês é que põem esse nome em nós para já causar impacto na mente dos chupa-dedo. É isso aí. Continua. Hay algo que están diciendo últimamente y que intentan promover. Olha, existe algo que os apóstatas estão dizendo ultimamente que estão tentando promover. Vamos ver o que é.
Ha hablado de ello en los medios de comunicación Até falaram disso na televisão, na mídia, né? y otras personas también lo han comentado. E outras pessoas também já comentaram. Vamos ver qual é a mentira que estão falando deles, que tá todo mundo falando, até na televisão. Me refiero a nuestra postura bíblica sobre la necesidad de que haya dos testigos Opa! A mentira que estão falando deles é de que eles pedem 2 testemunhas no caso, né, de abuso, né? Agora vamos ver se é mentira. Ele mesmo vai falar que eles falam isso. Ele fala que é mentira o que os meios de comunicação, a mídia e os apóstatas falam deles com respeito ao caso das 2 testemunhas no caso de abuso ou de uma comissão judicativa, de um pecado, né? Mas depois ele vai falar que é isso mesmo. Então, no que a gente fica? Vamos ver. de un asunto para tomar acción judicial, si no Olha ha só, precisa de 2 testemunhas. Os apóstatas e a mídia está dizendo que precisa de 2 testemunhas para tomar ação judicial. habido una confesión. Pero la Biblia es muy clara. Para poder formar un comité judicial se necesita una confesión o el testimonio de dos testigos. Olha, aí ele volta a falar, mas a Bíblia é muito clara. Para formar uma comissão judicativa, a Bíblia diz que precisa de uma confissão ou de 2 testemunhas. Então, os apóstolos não estão mentindo? Eles estão falando que vocês falam isso. Só que vocês estão aplicando mal isso aí. Porque lá em Levítico, e em Deuteronômio, parece que é Deuteronômio, não me lembro exatamente, diz que se uma moça estivesse pelo campo e um homem lá a atacasse e ela, né, fosse violada, mas ninguém pôde ajudar ela, esse homem seria morto e ela seria perdoada. Não precisava de 2 testemunhas, não. Com ela falar que ela foi abusada, já servia. E vocês não, né? Vocês continuam aí, mantendo, né, a questão das 2 testemunhas. E aí uma criança é abusada, uma criança de 6, 7, 8, 10 anos, é abusada. Aí vocês falam, mas teve 2 testemunhas que viu o abuso? Não, não teve. Ah, então nós não podemos fazer nada. Confia e entrega nas mãos de Jeová. Vocês parece justo isso? Parece correto isso? Isso é contra a lei. Isso é contra a lei. Continuamos vendo esse cara de madeira aí. Así que nunca cambiaremos nuestra postura sobre Olha, nós nunca mudaremos nossa posição sobre este asunto. este assunto. Nós nunca mudaremos nossa posição sobre este assunto das 2 testemunhas. Continuará havendo abusadores encobertos lá dentro. Que si nos enteramos de que los apóstatas van a salir en un programa de televisión, E se nós sabemos que vai sair apóstatas nos programas de televisão? Tá falando o cara de sardinha. ¿deberíamos verlo para ver si lo que dicen es cierto? Deveríamos assistir o programa de televisão para ver se o que eles vão falar é verdade? No. No somos tan fuertes, tan Olha, não somos tão fortes. Olha o que ele tá pondo medo, hein? Medo total no chupa-dedo, hein? Olha aí. Não veja, hein? Você não pensa que você é forte espiritualmente, não, né? Olha, as mentiras que eles contam é tão verdadeira que você vai acreditar. E aí você vai abandonar nós, e o salão vai ficar vazio, e aí vai virar um fracasso total essa organização verdadeira nossa aqui, que é pura mentira. É assim. Continua. espirituales ni tan inteligentes Olha, chamou de burro ainda. Eita, vocês não são nem tão forte e nem inteligente o suficiente. Claro que não, né? Porque até eu mesmo falei, eu não sou inteligente não, viu? Se eu tivesse sido inteligente, eu não tinha ficado 47 anos dentro dessa imundícia, sendo enganado. Eu devia ter me dado conta. Então é lógico, né? Lá vocês não pegam inteligente mesmo não, por isso que você fala aí, ó. Você chamou eles de fraco espiritualmente e chamou eles de burro. Claramente. como para que no nos afecte el veneno de las ideas apóstatas. Olha o veneno das ideias apóstatas. Está chamando os apóstatas de víboras, serpentes venenosas. Sendo que as serpentes são eles. Que essa cara aí, ó. Essa cara de bronha aí, ó. Deus me livre. Si no tienen cuidado, podrían volverse criticones. Olha aí.
Se vocês não tomarem cuidado, ó, vocês podem começar a ser fofoqueiro, uns críticos, hein? Ahora bien, eso es algo que debe interesarnos a todos porque en el mundo de hoy, el cinismo y las críticas son lo que predomina. Olha, no mundo de hoje, o cinismo e a crítica é o que predomina. Claro, sim. Como dizia Anthony Morris, né? Olha, tem irmãos que não entendem certas coisas, mas ó, não entende não, vocês têm que fazer e acabou, viu? E deu uma risadinha. Quer dizer, vocês são os pau mandados. Cinismo. Continua. Y sabemos bien quién ha provocado esas actitudes. Quem provocou essas atitudes? Será que foi Satanás ou os apóstolos? Eu acho que primeiro vai falar que foi Satanás, depois os apóstolos. Vamos ver. ¿Recuerdan cómo describe Revelación 12:10 a Satanás? Opa, Satanás. Então, a associação aqui que ele vai fazer é lógica, né? Satanás e os apóstolos. Satanás e os apóstolos. E o adepto chupa-dedo tá lá chupando o dedo assim, ó, com os olhos regalados, morrendo de medo, se borrando tudo de medo dos apóstolos. Dice que es el acusador de nuestros hermanos, que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. ¡Qué actitud tan irrespetuosa, despectiva y llena de desprecio la del diablo! Olha aí. Es triste, pero cierto. Su espíritu se ha extendido tanto. Olha, Satanás é desrespeitoso, cruel, né? Só que o espírito de Satanás se expandiu pelo mundo, hein? Se espalhou. En este mundo, que ahora la gente piensa que ser cínico y cuestionarlo todo es de inteligentes. Olha aí, agora o espírito satânico se espalhou tanto pelo mundo, ele diz, que agora você ser cínico e questionar tudo é de ser inteligente. Olha aí. Então aquilo que Paulo falou lá, né, dos bereanos, de Bereia, que eles deviam questionar e verificar se era realmente assim, ter dúvidas e verificar. Então, os bereanos eram uns tapados, né, na visão deles, né? Ninguém deve imitar os bereanos. Claro que não. Vocês não percebem a manipulação, gente? Desse cabeça de pão feito em casa aí, ó. Deus me livre, né? De personas refinadas y bien preparadas. Hermanos, no se dejen vencer por esa influencia. La crítica se origina de Satanás Olha aí. y no de Jehová. Es triste que algunos se engañen a sí mismos pensando, si escucho a este apóstata en la televisión o en internet, o leo su libro, veré lo equivocado que está. Olha aí. É triste, né? Olha a cara. Olha a cara do irmão de Cristo aí, ó. Deus me livre. Se Cristo tivesse essa cara, Deus me livre. Diz que alguns se enganam, né? Dizendo, eu vou ver, né? O que está falando aqui na televisão ou na internet, ou nesse livro sobre a organização, o que está dizendo esse apóstata, né? Para mim, ver o errado que eles estão. E não faz isso não, ele vai dizer. Cuidado, hein? Afinal, você vai acabar descobrindo que nós somos uma mentira. Que nós somos uns estafadores, uns enganadores da fé. Y tendré una fe más fuerte. Y si alguien usa sus argumentos en la predicación, estaré preparado para... Olha, não pense que olhando canais apóstatas você vai se preparar melhor para a pregação, hein? Para poder responder as pessoas. responder. ¡Qué forma de pensar tan insensata! Sería como si pensáramos, si pruebo comida apestosa y podrida... Olha aí, é uma maneira tonta de pensar, ele diz, né? Ele diz, é como se eu pensasse, eu vou comer uma comida fedorenta, podre, né? E pensar que isso não vai me fazer mal, né? Mas o cara de chiclete, vocês já estão dando jatubá podre para eles comer toda semana. Vocês estão dando o mais podre que poderia dar para eles comer, porque é mentira o que vocês dão. Engano. Vocês estão assaltando sem armas o bolso dos adeptos, fazendo eles trabalharem de graça para vocês e vendendo as enormes construções que eles constroem gratuitamente para vocês. Vocês estão vendendo e pagando indenizações, aplicando em bolsa de valores e coisas assim. Então, vocês já estão dando alimento fedorento e podre para eles. ¿Podrida de la basura? Eso me ayudará a reconocer cualquier comida en mal estado.
Pues no sería muy sabio, ¿verdad? Olha. Hoy día, los hombres malvados e impostores Opa! Os homens malvados e impostores. Outras expressões de acusação que podemos levar num tribunal. Homens malvados e impostores. Todos aqueles que não concordam com eles, hein? Que eles chamam de apóstatas. Por exemplo, eu posso como eles me chamam de apóstata, eu posso me identificar como ele me chamando de malvado e de impostor. Eu posso pedir que ele prove num tribunal isso, não é? usan exactamente las mismas tácticas y cada vez nos atacarán más. Dicen mentiras y tergiversan las Olha aí, dizem mentiras e distorcem as coisas. Frase falada já no outro discurso. Ou seja, eles estão simplesmente repetindo o mesmo discurso com uma cara diferente, né? cosas. Mienten sobre cómo tratamos a quienes han cometido abuso de menores. Ó, mentem sobre como nós tratamos aqueles que cometem abuso de pequenos. Será que nós mentimos? Nós temos aqui vários relatos do que vocês fazem. E nós temos as publicações de vocês, o que dizem que é para fazer. Aqui não tem nenhuma mentira. Mentira, nós estávamos quando acreditávamos em vocês. Agora nós descobrimos o que vocês fazem. E aí estão tentando enganar outra vez os adeptos. Nunca na história desta organização se falava tanto contra os chamados apóstatas. Isso mostra o dano que a internet está causando nas estruturas e nos cimentos desta organização. Por isso está ficando absolutamente vazios as reuniões e os salões do reino. Você entra dentro de um salão do reino e diz, Geraldo, e fala, Geraldo, 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 Geraldo. Antônio, 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 Antônio. Maria, 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 Maria. Benedito, Benedito, Benedito. Joana, 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 Joana. Eco. Eco. De vazio que está ficando. Então, por isso que vocês atacam, né? Tem que atacar mesmo quem está ocasionando isso. Mas não somos nós, viu? É o Todo-Poderoso e o seu filho que estão tirando de lá as ovelhas, que são deles. Que vocês não vão conseguir agarrar. Y a las víctimas de esos abusos. Tergiversan lo que decimos sobre la sangre, la lealtad que le debemos a la familia, la expulsión. A lealdade que devemos à família e sobre a expulsão. Nós mentimos sobre isso, né? Então a gente vai lá no livro Mantenha-se no Amor de Deus, no sumário, e vamos ao apêndice, e lá diz que vocês não podem nem dizer um oi para alguém que está desassociado. E vocês mostram um vídeo onde uma filha liga para uma mãe e a mãe olha o telefone e vê que a filha não atende. Olha aí. Não sabe se a filha está acidentada, se a filha está sequestrada, se ela conseguiu um telefone lá e está ligando desesperada, não sabe e não atende. E é nós que mentimos? Que coisa, né? Nos critican cuando creen que hemos cometido errores. Olha, nos criticam quando creem que nós cometemos erros. Não, erros, né? Não, nós criticamos, e não é criticamos, nós expomos aqui as verdades dos erros e das profecias falhas de vocês. Quando Charles Taze Russell disse que o fim do mundo viria em 1914, não veio. Aí ele diz que era a vinda invisível de Cristo, sendo que ele disse que Cristo voltaria visivelmente. Aí veio a geração sobreposta, né? Depois, porque a geração de 1914 passou, todo mundo morreu e não virou nada o que vocês tinham falado, né? Então agora a geração sobreposta, outra mentira. Também 1975, que um membro do corpo governante mandou todo mundo lá ficar esperto, né? Que ia acabar o mundo. E não acabou. Então, claro, os mentirosos somos nós, né? Claro que sim. Continuamos. Quizás afirmaciones dogmáticas que hicimos en el pasado. Opa, talvez algumas declarações e coisas dogmáticas que fizemos no passado. Opa, olha ele assumindo aí. Olha ele assumindo aí. Sobre alguna profecía bíblica. Sobre alguma profecia bíblica. Olha, se a profecia tivesse sido bíblica, não tinha falhado. Vocês afirmaram dogmaticamente e fizeram previsões sobre o que vocês achavam entender da Bíblia. E não era nenhuma profecia. Vocês erraram no que vocês falaram. Vocês são os profetas, detalhado lá e discriminado e
e ressaltado lá em Deuteronômio, que quando um profeta fala em nome de Deus e essa profecia não se cumpre, não tenham medo dele. Presunçosamente este profeta falou. É um falso profeta. É o que vocês são. Falsos profetas. Vou repetir. Watchtower, Bible Tract Society. Testemunhas de Jeová. Vocês são falsos profetas. Vocês fazem parte de Babilônia, a Grande. Aceita que dói menos. Sobre los últimos días y que luego rectificamos. E que logo retificamos. Que logo retificamos. Quer dizer, era mentira e agora a gente teve que assumir que não era, né? Que não era verdade. E aí a gente inventou uma geração sobreposta que não aparece em lugar nenhum, de escritura nenhuma. Isso é. Que duro que aguentar isso aí, né, gente? Ó, o chupa-dedo que tá aí. Bitolado de turno. Tá gostando? Ah, não. Não gosta do jeito que eu exponho? É meu jeito. Não tá gostando, não? Chupa essa manga. Chupa essa manga. Porque, para mim, Adriano, me importa um pepino se você gosta ou não. Se você não gostar, rapa fora daqui. Você não precisa ficar aqui. Vai chupar as botas dos teus anciãos, dos prêmios de circuito. Vai fazer de cachorrinho de madame lá para eles. Vai. Bando de chupa-dedo. Deus me livre. Continuamos. Y cuando hacemos cambios en la organización que no entienden... Opa! E quando eles fazem mudanças na organização que ninguém entende? Ah, claro, né? A organização agora pode até dançar pagode no salão da Assembleia, né? E os pioneiros do servo ministerial vestir de Zé Pilintra e as irmãs de Pomba Gira. E ficar pagodeando lá em cima, né? Olha só. E mudamos que agora as congregações já nem têm conta corrente. Tudo o dinheiro tem que ir para a conta corrente da Watchtower. Claro, mudanças fantásticas. E vamos vender salões do reino? Mais mudanças fantásticas. Né? A geração sobreposta, fantástica mudança. Né? Claro que sim. Isso é. También nos critican. Claro Como cuando sí. Muchos hermanos recibieron cambios de asignación en el 2015, la nueva explicación sobre la generación, los cambios en la central mundial. Olha só, as mudanças dos Betéis, irmãos que foram mandados embora de lá, sem direito a nada, depois de viver 30, 40 anos lá dentro. Claro, isso é. Ninguém entendeu nessas coisas, né? Também a geração sobreposta, a traslapada, né? Lá na Espanha, sobreposta. Ninguém entendeu, ficaram descontentes. As mudanças, né? Na sede mundial, nos Betéis dos Estados Unidos, claro. A construção de Ramapoc, o estúdio cinematográfico, né? Ninguém entende isso, né? Claro que não. Os anéis de ouro do corpo governante, da maçonaria, ninguém entende. Os Rolex que vocês usam, ninguém entende. A casa que vocês deram de presente lá para o Anthony Morris viver, de $252 mil, para esconder ele, né? Da bucha que vai cair em cima de vocês. Isso ninguém entende mesmo, é difícil de entender. O que está acontecendo na Pensilvânia é difícil de entender. Já um monte está entrando para o Chilindró lá, vai ver o sol nascer quadrado. É difícil de entender, né? É difícil de entender. Vocês vêm mentir aqui no Tribunal da Espanha, né? E dizer que vocês não praticam o ostracismo. É uma questão de cada um. Olha aí, isso é difícil de entender, realmente. Algunos se dejan influenciar por estas cosas. Alguns permitem acreditar nessas coisas, olha aí. Es demasiado para ellos. Tropiezan y se caen. Alguns, isso é muito para eles. Tropeçam e abandonam a organização. Acaba acontecendo o que acontece, né? Claro. Claro que sim. Claro. Vamos ver outro. Y aunque pensemos, olha aí. Yo no me lo voy a creer. Ó, ainda que você pense, hein, ô chupa-dedo, eu vou ver apostasia, mas eu não vou acreditar. Eu não vou. Não vou. Eu vou ver, mas eu tô curioso. Ó. Eu vou ver o Paulo Sábio. Vou ver o Paulo... Não, eu vou ver os bandidos. Não, eu vou ver o Glenn Riddle. Ai, não. Agora eu vou ver o Adriano. O Adriano A Voz lá. Não, mas não é o programa A Voz, não. É a voz dos que não falam. Eu vou ver. Não, eu vou ver agora... Quem eu vou ver agora? Eu vou ver agora o Edson Reis. Não, agora eu vou ver o Alexandre, Pensamento Vivo. Não, eu vou ver o Ricardo Cândido, vou ver o Chamael. Não, mas eu garanto que não vai me afetar. É assim que eles fazem. Solo quiero saber lo que dicen. Só quero saber o que eles falam. Exponernos a ese tipo de información falsa puede generar dudas en nuestra mente. Olha aí, você se expor a escutar isso
pode gerar dúvidas no teu coração. Não faça isso, pelo amor de Deus, porque se vocês fizerem isso, vocês vão descobrir que nós somos cafajestes, sem vergonha e canalha, mentiroso. E vocês vão rapar o fora e não vai dar din-din para nós. Não veja, gente. Ô chupa-dedo, não veja o que ele está falando para vocês. Y debilitar la confianza que tenemos en el cuerpo gobernante. Opa! E vai enfraquecer a confiança que vocês têm no corpo governante, o Deus de vocês. Olha, e vocês se morrem pela boca. Bando de sem vergonha. Vocês morrem pela boca. Ele acaba de dizer que se você, chupa-dedo, ficar vendo as informações verdadeiras que nós apresentamos aqui, vai debilitar, vai enfraquecer a tua confiança em quem? Em Deus? No Eterno? Não. Em Cristo? O Messias? Não. No Deus de vocês. No corpo governante. Olha aí. Fazer o quê, né, gente? Eso es muy peligroso. Isso é muito Jehová perigoso. va a usar a su organización para dirigirnos a través de la gran tribulación. Es la única manera de sobrevivir. Olha aí. Diz que o Jeová deles, né? Esse Deus. Olha o Marroned aí. Obrigado, Marroned. Estou aqui, ó, traduzindo o teu vídeo. Um beijo no teu coração, Marroned. O Marroned, você precisa começar, Marroned, fazer vídeo em português, que aí eu não preciso fazer esse trabalho de traduzir aqui desse jeito. Marroned, necesitas fazer vídeos em português para nós outros, porque são fantásticos os vídeos e eu los traduzco, pero seria bueno que hicieras em português. A ver se te atreves. Graças, Marroned, um beijo em tu coração. Aí, ó, olha só. Ele acaba de dizer aqui que você tem que acreditar no corpo governante e na organização, porque é o único meio para sobreviver durante a grande tribulação. É o único meio. Isso me faz lembrar de algo, hein? Vocês lembram da Real Corte Australiana? A Real Commission Australiana. Lembram? Quando Geoffrey Jackson, membro do corpo governante, foi perguntado: vocês são o único meio, canal de Deus transmitirem informação aos homens e salvação? Ele disse, não. Isso seria presunção da nossa parte dizer isso. Então, quem mente, gente? Geoffrey Jackson ou esse cara de melão? Quem mente? Geoffrey Jackson ou o cara de melão? Não dá para saber, né? Eu acho que mentem todos, né? Continuamos. Satanás está detrás de las enseñanzas engañosas de los apóstatas. Opa! Acaba de chamar a todos nós de filhos de Satanás, né? Satanás está por trás, né, dos ensinamentos enganadores dos apóstolos. Olha aí. Olha aí. Dos falsos ensinos dos apóstatas. Isso é. E a geração traslapada, sobreposta? O que era? E o fim de 1975? O que era? E a casa de Betsarim? Que era para receber Abraão, Isaac e Jacó, Davi, né, e outros, Gideão, que iam ter que chegar e apresentar o RG lá na entrada. Ó, eu sou José do Egito, hein? Ó aqui, ó. Tinha que se identificar para poder fazer uso da casa. Da onde vocês tiraram aquilo? Quem é que mente? Quem é que está sendo orientado por Satanás? Quem? Él es el padre de la mentira. Y los que mienten están haciendo exactamente lo que hace su padre. Los apóstatas no tienen nada que ofrecernos, hermanos. Lo único que ofrecen es odio. Solo ofrecen críticas y... Olha aí, o único que os apóstatas oferecem é ódio. E críticas. Não tem nada para nos oferecer. Nada. Se esses vividores desocupados aí soubessem o que as pessoas que têm canais, como este aqui, como eu, e outros que eu sei, atendemos a pessoas que nos procuram durante todos os dias, e várias vezes no dia, pedindo ajuda, pedindo conselho, se vendo desesperados,
Alguns pensando em até mesmo não continuar a viver. Você não falaria uma coisa dessa. De jeito nenhum. É um absurdo escutar isso. Y comentarios negativos. Los apóstatas dicen cosas retorcidas. Olha aí. Os apóstatas dizem coisas distorcidas. Claro que sim. Isso é. Vocês não, né? Vocês não, né? De jeito nenhum. Claro que não. Lo hacen para alejar a las ovejas de Jehová y que empiecen a seguirlos a ellos. Não, eu, por exemplo, não quero que ninguém me siga, não, viu? Eu quero que o pessoal assista os vídeos, mas eu quero que sigam a Cristo. Viu? Primeiro porque eu não tenho igreja nenhuma, né? Eu nem entro em igreja nenhuma. Eu sou hoje um seguidor do Messias, do Cristo e do Deus Todo-Poderoso que está no céu. Eu continuo sendo crente, eu creio. Eu não saí desse lixo aí e me tornei um descrente, não. Eu não. Respeito a todos que pensem de outra maneira, né? Respeito. Porque cada um é livre. Mas o meu caso não é esse. Eu continuo crendo. Continuamos. Pero si nos dejamos engañar y creemos las mentiras de los apóstatas, lo que perderemos será la vida. Olha aí, ameaça de morte. Agora ele acaba de dizer a todos os chupa-dedos lá, que estão ouvindo ele, que se você continuar vendo os apóstatas falar deles, que é verdade o que os apóstatas falam, vocês vão perder a vida, viu? Vocês vão ser destruídos, vocês vão morrer. Vocês vão ser parte dos milhares de cadáveres espalhados por aí, que nós vamos rir e nós vamos ficar com a casa deles. Que nem quando saíamos para pregar, né? Que muitos falavam assim, aquela mansão lá, quando vier o Armagedon, depois eu vou morar lá. Desejando a morte daquela família que está lá dentro. E ocupar o que era deles. Olha que mente mais sarcástica e mais maldosa, né? Vamos falar a verdade. Que vergonha ter feito parte disso. Continua. Y los apóstatas no pueden darnos nada de valor a cambio. Ah, não? Pois, diferente do que você está dizendo, a maioria, ou quase todos que saem daí, por causa destes canais como este e muitos outros, são agradecidos. E então experimentam a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. E começam a ver que ser feliz servindo a Deus é outra coisa. E a maioria leva uma vida muito melhor do que quando estava aí dentro. Muito melhor. No meu caso, por exemplo. Continuamos. ¿Y qué hay de las noticias sobre la organización de Jehová? Olha, Podemos esperar que se digan más mentiras a medida que se acerca el día de olha só. As notícias sobre a organização de Jeová. Podemos esperar que vão falar mais mentiras sobre a organização quanto mais perto esteja o dia de Jeová. Jehová. Ahora es el momento de fortalecer nuestra confianza en su organización. Olha, agora é hora de fortalecer a nossa confiança na organização. Esquece de Cristo, esquece de Deus. Confiança na organização. É terrível, né, gente? Como que as pessoas que estão lá dentro não veem isso? Olha a cara de alucinado desse cara. Deus me livre, gente. Como que você come isso aí, hein? Vamos falar. Você que está aí no chat, como que você come isso aí? Nem com batata dá para comer isso aí. Nem com batata você come um trem desse aí. Deus me livre, não desce com nada isso aí, não. Nem com garapa de caldo de cana. Não, nem com isso. Las pautas tan acertadas que nos ha dado la organización durante la pandemia son solo una prueba más. Gente, olha outra mentira. As orientações acertadas, corretas que nos deu a organização durante a pandemia foi uma prova a mais de que Deus está usando essa organização. Quem deu as orientações foi os governos. Eles chegaram atrasados. Quando eles deram alguma instrução, era tudo baseado no que o governo já tinha mandado. Tem que ser tapado para acreditar nessas imundícias aí. De que Jehová apoya al cuerpo gobernante. Olha aí, Jeová apoia o corpo governante. Sim, o Jeová de vocês, sim, que nem é Deus. Claro que sim. Continuamos. Bueno, no es que nos alegre. Opa! Quem apareceu aí? O homem chama. Apareceu o Fakir. O homem chama, aquele que enfia espada na boca, que assopra fósforo, que escope fogo. O homem chama. Apareceu. Não sei como que ele não explodiu aquele dia.
Porque com o bafo de cachaça que ele tem, na hora que ele foi assoprar o fósforo, quase que ele explode. Pum! E simula, né? Claro. Continuamos. De que alguien se muera. Pero cuando se trata de los enemigos de Dios, pues nos alegra que ya no estén. Opa! Não queremos que ninguém morra, mas quando se trata dos inimigos de Deus, ficamos felizes de que eles já não existam. Discurso de ódio. Enquanto Cristo disse, que vantagem tem em cumprimentar e amar o teu amigo? Não fazem assim também outros? Não. A vantagem é amar o teu inimigo, cumprimentá-lo. Que diferença de Cristo, hein? E dizem ser irmãos dele. Você mesmo, filho, já cascou fora, já meteram o pé no teu traseiro daí, porque a tua capivara tá mais suja que um pau de galinheiro. Continuamos. Especialmente los apóstatas, que en su día dedicaron su vida a Jehová y después se pusieron de parte de Satanás el diablo. Opa! Principalmente eles desejam a morte dos apóstatas. Porque um dia se dedicaram a Jeová, mas agora abandonaram a organização, né? E estão do lado de Satanás. Opa! Vocês também dedicam muitos salões do reino para Jeová. E depois vocês passam eles na bufunfa, né? No money e pro bolso, né? E a dedicação para Jeová fica para escanteio, né? O dinheirinho pro bolso, né? Claro que sim. Continuamos. El mayor apóstata de todos los tiempos. Tenemos enemigos. Opa! Opa! Temos inimigos. Isso é a religião verdadeira? Vocês têm coragem de falar isso, testemunho de Jeová que está aqui? O teu líder está dizendo, nós temos inimigos. Este homem, olha a cara dele, ele transmite paz, atitude cristã? O que é de... Não sei, parece aí uma atitude mais de um ditador, para não citar o nome. Parece mais a atitude de um ditador. Será que Cristo falaria o que ele falou aí? Nós temos inimigos. Como uma atitude de guerra, de ataque. Vamos ver. Por ejemplo, tenemos que rechazar las mentiras de los apóstatas. Outra vez apóstatas. Eita, como tá fazendo dano, hein? Os apóstatas, hein? Tá vaziando o salão do reino, hein? Eita, nós. Tá que nem abrir a geladeira quando tá pro dia 20, mais ou menos. Eita, você abre a geladeira e tá Geraldo. Adriano. Olha aí. Salão do reino, você abre e tá lá. Oh, irmão. Vazio que só, né? Claro, então nós temos que atacar agora os apóstatas, porque são eles, né, que estão fazendo as testemunhas de Jeová despertarem e descobrir que vocês são uma mentira. Claro. Y los cuentos falsos de otros opositores que pretenden sembrar dudas y debilitar nuestra fe. Olha, outros opositores que estão plantando dúvidas e enfraquecendo a nossa fé. E ele fala com uma cara assim, ó, fazendo a boquinha. Ô, bicho feio que dá gosto, hein? Continua. Satanás es muy hábil usando insinuaciones, medias verdades y mentiras. Olha. Por eso no nos sorprende que los medios de comunicación, a menudo manipulados por apóstatas, líderes religiosos y otros opositores. Meu Deus do céu. Os meios de comunicação normalmente manipulados por apóstatas, líderes religiosos e outros, que são o mundo inteiro em contra deles. Eles são a última bolacha do pacote. São a última Coca-Cola do deserto. Eles são o mundo inteiro, olha, o mundo inteiro, hein? O presidente da Espanha, o rei aqui da Espanha, lá, o povo lá dos Estados Unidos, né? O Biden lá, aquele lá, o mundo inteiro. Agora, nesse exato momento, todos estão indo para a casa deles assim, pensando. As testemunhas de Jeová. O que a gente vai fazer com eles? As testemunhas de Jeová. A Shakira tá lá fazendo um show agora pensando, quando eu terminar esse show, não sei não. As testemunhas de Jeová, será que vão assistir, vai escutar minha música? O Piquet, então, na casa dele tá falando, a Shakira tá falando isso, mas eu acho que é porque ela tá escutando os apóstolos, as testemunhas de Jeová. Tá todo mundo preocupado com eles, no mundo inteiro. Todos em meios de comunicação, televisão, o Papa. Tá todo mundo preocupado com eles, gente.
Olha, o umbigo do mundo. Sim, sim. Tem que ser tonto para acreditar nisso aí, né? También se valgan con frecuencia de insinuaciones, medias verdades y mentiras para atacar a la organización de Jehová. Olha, atacar a organização de Jeová. Piensen en esto. La fe es parte del fruto del Espíritu. Es algo que Jehová nos da para fortalecernos, mientras que las dudas son una herramienta. Olha, a fé é uma força que Jeová nos dá. Agora, as dúvidas são uma ferramenta. Vamos ver, ferramenta de quê? Que el diablo utiliza para debilitarnos. Olha aí. En algunos lugares hay un mayor número de apóstatas que en otros. Cara de sardinha. Tem lugar que tem mais apóstata que outros. Como é que ele sabe? É piada isso aí, viu? Em alguns lugares tem mais apóstata que em outros. Eles estão levando um censo de apóstata. Eles têm uns estudos de apóstatas, viu? Eles estão levando um censo agora de apóstatas. Que no documento das pessoas agora, no mundo inteiro, né, como todos os governos estão só pensando nas testemunhas de Jeová, o mundo inteiro só pensa nas testemunhas de Jeová, agora os governos vão pôr uma lei que no RG aí do Brasil, né, ou no DNI aqui da Espanha e daí da Sul-América, né, vai ter que ter lá, né, doador de órgãos, sim, né, ou não, apóstata, sim, sou apóstata da Testemunha de Jeová. Ah, não sou apóstata. Vai no documento nacional de identidade, né, ou no registro, né, RG, geral, vai ter que constar se você é apóstata das Testemunhas de Jeová ou não. Si usted vive en una zona en la que hay muchos apóstatas, ou se você vive numa cidade que tem muito apóstata, tá tendo mais apóstata que publicador nas congregações. es posible que las personas de su territorio los escuchen y quieran hablar de sus ideas con usted. En ese caso, ¿qué? Opa, aí ele foi longe, hein? Ele falou o seguinte, que ó, tem lugar que tem tanta apóstata que eles estão pregando mais que nós. E assim, quando você chegar na casa de alguns moradores, eles vão ter antes conversado com um apóstata, e o morador vai falar para você, olha, que eu conversei com um apóstata de vocês, e o apóstata de vocês falou que é mentira o que vocês estão falando. Fala a verdade, gente. A gente fica doido, não fica aí dentro? Não tem jeito de sair. Diz que, Raymond Franz diz, né? Não tem maneira honrosa de sair daí de dentro. Não tem maneira de sair daí de dentro inteiro de cabeça. Todos nós saímos daí meio pancada, né? Porque, olha isso aí que vocês estão escutando. Que bitolados, né? Deus me livre. Debería ser. No se ponga a discutir con los apóstatas, no lea sus comentarios. No nos dejaremos llevar por las acusaciones falsas de los apóstatas ni de los... Olha que nervoso que ele ficou. Não discuta com os apóstatas. Não fale dos seus comentários. Não faça nada com os apóstatas. Nervosinho ele tá. Toma um chá de erva cidreira, ô cara de sardinha. Viu? Vai dormir um pouco. Põe a fralda, hein? Põe a fralda antes, viu? Antes de você dormir, põe um fraldão geriátrico. Viu? Põe um fraldão geriátrico antes de você dormir. Tá? E não fica muito nervoso, não. Porque na tua idade, assim, ficar nervoso é perigoso você ficar querendo morder as costas. Que nem cachorro rodando atrás do rabo. Você vai ficar querendo morder as costas. Porque na tua idade já acontecem essas coisas. Continuando. Os medios. Acabou, gente. Marronet, que fantástico vídeo, amigo. Que fantástico vídeo, amigo. Graças, Marronet. Muitas graças. Assim, gente, que eu não vi nem os comentários, viu? Eu não pude ver. Terrível, não é não? Fala a verdade. O que vocês acharam disso aí, gente? Vocês deixaram o like? Isso para começar. Vocês deixaram o like? Compartilharam a live? É o mínimo que a gente pede, né? Compartilhar a live, né? Deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Façam isso. Talvez um vídeo assim, que a gente faz um pouco aqui de brincadeira, mas o assunto é sério, né? É vomitivo ver isso aí, né? Mas a gente fazer o quê, né?
tem que fazer para poder despertar alguns, não é? Assim que eu quero agradecer muito a vocês por tudo que a gente considerou e pelos comentários de vocês. O vídeo já está bastante longo, depois eu vou ler os comentários, agora já não dá mais tempo, né? Mas eu quero agradecer a todos que participaram aqui, que estiveram aqui. Eu estou vendo aqui alguns comentários, né? Depois eu vou dar uma olhada com mais cuidado. Assim que a todos vocês aí que estão do outro lado, sofredores, mas vencedores da fé, vítimas, mas sobreviventes da Watchtower, da Torre de Vigia ou das Testemunhas de Jeová. Estamos livres dessa mentira, graças a Deus e a Cristo. Vamos todos juntos nos unir sempre e nos dar forças uns aos outros. E lembre, se a dor do próximo não te afeta, quem precisa de ajuda é você. Assim que continuemos juntos, ajudando-nos mutuamente. Agradeço a presença de todos. Fomos mais de 160 hoje aqui. E mais de 300 que passaram pelo chat, pelo vídeo, pela live. Assim que, muito obrigado, do fundo do meu coração. E graças uma vez mais a Marronete por este excelente vídeo. Assim que a todos vocês que hoje estiveram aqui, família querida do canal Adriano, a Voz dos que não falam, recebam o meu abraço, o meu carinho. E como todos os dias, recebam um beijinho no teu coração e até amanhã na próxima live. Tchau, tchau.